Você já parou para pensar que existem orações tão poderosas, tão cheias de unção, que o inimigo treme só de ouvir? Orar não é apenas falar com Deus, é também uma arma espiritual capaz de abrir caminhos, fechar portas para o mal e atrair a presença divina para a sua vida. E é justamente por isso que o adversário tenta de todas as formas te impedir que você descubra essas orações. Ele sabe que quando um filho de Deus aprende a orar com autoridade, milagres acontecem, correntes são quebradas e a vitória se torna inevitável. Neste vídeo eu vou te revelar 7 orações secretas, aquelas que o inimigo não quer de jeito nenhum que você saiba. Cada uma delas é uma chave espiritual que pode transformar sua caminhada, fortalecer sua fé e te conduzir ao centro da vontade de Deus. E quero te dizer algo importante: quanto mais você avançar neste conteúdo, mais fortes essas orações vão ficando, até chegarmos à última, que é a mais poderosa de todas. Talvez hoje você esteja enfrentando lutas, se sentindo cercado por problemas, sentindo o peso da opressão, sem entender porque parece que nada dá certo. Mas eu preciso que você saiba que Deus já providenciou armas espirituais para você vencer. E aqui você vai aprender como se posicionar em oração de forma eficaz, orando da maneira que realmente abala o mundo espiritual. Portanto, fique comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar aqui pode ser a resposta que você estava esperando. Essas orações não são apenas palavras bonitas, mas decretos de vitória, clamores que carregam a força do céu. Você vai descobrir como se proteger, como resistir ao inimigo e como conquistar libertação em áreas da sua vida que estavam presas há muito tempo. Mas antes de começarmos, eu já quero te fazer um convite especial. Se este tema faz sentido para você, se você crê que a oração tem poder e que Deus pode agir na sua vida através desta mensagem, deixe o seu like agora mesmo. Isso mostra para o YouTube que este conteúdo é importante e ajuda essa palavra a alcançar ainda mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e clique em inscrever-se. Aqui todos os dias eu compartilho mensagens de fé, orações e reflexões que fortalecem sua vida espiritual. E já ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E também escreva nos comentários: eu creio no poder da oração. Esse ato simples é uma forma de declarar publicamente a sua fé e de dizer que você está disposto a lutar no mundo espiritual através da oração. Agora sim, depois desse momento de preparação, vamos começar a nossa caminhada espiritual, revelando uma a uma 7 orações secretas que o inimigo não quer que você saiba. 7ª oração secreta: a oração de proteção pelo sangue de Cristo. A primeira oração que vamos revelar aqui é uma das mais importantes para a vida de qualquer cristão. É a oração de proteção pelo sangue de Jesus Cristo. O inimigo teme o sangue do Cordeiro, porque sabe que foi através desse sangue que ele foi derrotado para sempre. É pelo sangue que temos vida, perdão e autoridade. Quando você cobre a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus caminhos e toda a sua vida com o sangue de Jesus, você está construindo uma muralha espiritual que Satanás não pode atravessar. Quantas vezes você já sentiu que estava sendo atacado por inveja, por pensamentos ruins, por opressões? Em muitos momentos, a pressão espiritual é tão forte que parece que o inimigo está rodeando sua vida. E é aí que essa oração precisa ser feita. O sangue de Jesus é o selo da vitória, é o escudo contra as setas inflamadas do maligno. Ao orar, você pode dizer: Senhor Jesus, eu clamo o poder do teu sangue sobre a minha vida, sobre minha casa,
sobre minha família. Que todo ataque do inimigo seja anulado e que o sangue do Cordeiro seja meu refúgio e minha fortaleza. Essa oração o inimigo não quer que você saiba porque ela desarma imediatamente qualquer plano contra você. Ele pode até tentar, mas quando encontra o sangue de Jesus cobrindo sua vida, ele não consegue permanecer. É uma arma poderosa, e cada vez que você ora com fé, o céu se move em sua defesa. Sexta oração secreta: a oração de quebra de correntes. Agora passamos a uma oração ainda mais intensa, a oração de quebra de correntes espirituais. Existem pessoas que vivem aprisionadas em ciclos que se repetem, em vícios, em padrões destrutivos, em situações que nunca avançam. Parece que há uma corrente invisível segurando a vida delas. E muitas vezes, essas correntes têm origem espiritual. Maldições, palavras lançadas, alianças que foram feitas no passado. O inimigo sabe que, enquanto você estiver preso, não vai conseguir caminhar para a plenitude que Deus preparou. Por isso, ele luta para te manter acorrentado. Mas quando você ora pedindo ao Senhor que quebre toda corrente espiritual, o fogo de Deus entra em ação e destrói esses grilhões. Você pode orar assim: Pai, em nome de Jesus, eu declaro que todas as correntes espirituais que tentam me prender estão sendo quebradas agora. Nenhuma maldição terá poder sobre mim, nenhum laço do inimigo permanecerá. Eu sou livre pelo poder da cruz e pelo nome de Jesus. Quando essa oração é feita com autoridade, muralhas caem, cadeias são destruídas e a liberdade de Cristo invade a sua vida. Essa é uma das orações que o inimigo mais teme, porque ele perde o controle. Ele sabe que uma vez que você é liberto, você se torna uma ameaça ainda maior contra o reino das trevas. Essas duas orações já são armas fortíssimas, mas quero que você entenda algo: a cada novo bloco, o peso espiritual vai aumentando. Se a oração de proteção já fecha as portas do inimigo, e a oração de quebra de correntes já destrói prisões, imagine o que está por vir. As próximas orações são ainda mais impactantes, ainda mais decisivas para a sua vida espiritual. Por isso, permaneça comigo até o final. O inimigo não quer que você ouça essas palavras, mas o Senhor preparou este momento para você. A quinta oração que o inimigo não quer que você saiba é a oração da entrega total da sua vida a Deus. Muitas pessoas oram, pedem, clamam, suplicam, mas guardam áreas da sua vida que não estão dispostas a entregar ao Senhor. Guardam ressentimentos, guardam planos pessoais, guardam vícios, guardam segredos que não querem que Deus toque. Só que o inimigo sabe que, quando um filho de Deus se entrega por completo, sem reservas, essa vida se torna blindada. Por isso, ele luta com todas as forças para que você acredite que pode seguir com uma parte da sua vida escondida, que pode entregar um pouco a Deus e o resto deixar de lado. Mas a oração da entrega é poderosa. Quando você se coloca diante do Pai e diz: Senhor, eu entrego tudo, absolutamente tudo nas tuas mãos. Entrego minha família, meu futuro, meus sonhos, minhas dores, minhas feridas, meus medos e minhas preocupações. Entrego a minha vida financeira, a minha saúde, o meu casamento, o meu ministério e até os meus pensamentos. Quando você fala isso em oração, algo sobrenatural acontece, porque você tira das mãos do inimigo todo o poder de manipular a sua vida. O inimigo só consegue tocar naquilo que você ainda não colocou no altar do Senhor. Mas se você coloca tudo diante de Deus, o inimigo não encontra brechas.
E quando ele não encontra brechas, ele não consegue agir. Por isso essa oração é tão temida pelo reino das trevas. É uma oração simples, mas é uma das mais poderosas. Porque é através dela que você deixa de ser senhor da sua vida e deixa Deus ser o Senhor absoluto. Você deixa de carregar peso sozinho e entrega ao Senhor os fardos que Ele mesmo disse que levaria por você. Quando você ora assim, você não apenas fala palavras bonitas, mas você declara que não confia na sua força, mas sim no poder e na soberania do Altíssimo. Então ore dessa forma, com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Nada quero guardar para mim, porque sei que aquilo que eu seguro pode me destruir, mas aquilo que eu entrego a ti se transforma em bênção. E junto com essa oração da entrega, existe a quarta oração secreta que o inimigo não quer que você saiba, e essa é a oração da quebra de maldições. Quantas famílias estão presas a ciclos espirituais que parecem não ter fim? Ciclos de pobreza, de destruição nos relacionamentos, de doenças repetidas, de vícios que passam de geração em geração. Talvez você mesmo já tenha percebido que na sua família os mesmos problemas se repetem, como se fosse um padrão invisível. Isso não é apenas coincidência. Muitas vezes são maldições hereditárias, palavras lançadas, pactos feitos no passado, que ainda ecoam sobre a vida de descendentes. E o inimigo sabe que, enquanto você não descobrir o poder da oração de quebra de maldições, ele terá uma brecha legal para continuar agindo. Mas quando você se posiciona e ora dizendo: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição lançada sobre a minha vida. Antes de continuarmos ao vídeo, eu quero abrir meu coração com você. Esse canal existe para levar a palavra de Deus e momentos de oração para cada vez mais pessoas. E se você sente no coração o desejo de apoiar essa obra, você pode fazer isso através de um Pix. Não é obrigação, é apenas para quem sentir vontade de ajudar. A sua contribuição é uma forma de participar dessa missão e nos ajudar a continuar espalhando a fé, a esperança e o amor de Deus. Eu deixei o QR Code aqui na tela, e também o Pix na descrição e no primeiro comentário fixado. Qualquer valor já faz diferença e será recebido com muita gratidão. Agora voltando ao vídeo. E sobre a minha família. Eu cancelo todo pacto feito pelos meus antepassados que não esteja debaixo da tua vontade, Senhor. Eu declaro que a partir de hoje a minha geração é liberta e abençoada pelo sangue de Cristo. Quando você declara isso em oração, os céus se movem e cadeias invisíveis caem por terra. A Bíblia diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar para que hoje pudéssemos viver a bênção de Abraão. Isso significa que nenhuma maldição tem poder sobre aquele que está em Cristo. Mas para que isso se torne real na sua vida, você precisa orar, você precisa declarar, você precisa fechar as portas. É por isso que o inimigo não quer que você descubra essa oração, porque ela encerra ciclos de destruição que ele mantém por gerações inteiras. Ele sabe que, se você se levantar em oração, a sua família será livre, a sua descendência será abençoada e o futuro será completamente transformado. Por isso, hoje eu digo a você, não aceite mais viver debaixo de maldições. Ore com autoridade, ore com fé, declare em voz alta que todo ciclo de dor, toda palavra de derrota e todo pacto maligno estão sendo quebrados pelo sangue de Jesus. Essa oração é uma chave de libertação. Uma chave que o inimigo não quer que você pegue, porque sabe que, a partir do momento em que você usar, você nunca mais será o mesmo. Essas duas orações, a da entrega e a da quebra de maldições,
São armas espirituais que transformam destinos. Elas são temidas pelo inimigo porque, juntas, fecham portas antigas e abrem caminhos novos. Uma corta as cordas que prendiam você, e a outra coloca a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. O inimigo sabe que, quando essas duas orações se tornam parte da sua vida, ele não tem mais espaço para agir. A terceira oração secreta que o inimigo não quer que você descubra é a oração do perdão. E talvez você nem imagine o quanto essa oração é poderosa. Muitas pessoas carregam mágoas profundas, ressentimentos antigos, dores que marcaram a alma. E o inimigo se aproveita disso, porque onde existe falta de perdão, existe amargura, e onde existe amargura, ele encontra espaço para agir. Por isso, ele faz de tudo para que você nunca ore pedindo perdão e nunca ore liberando perdão. Mas a verdade é que a oração do perdão abre portas para milagres. Quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu perdoo aqueles que me feriram, eu libero essas pessoas do peso da minha mágoa, eu entrego nas tuas mãos a justiça e escolho não carregar mais essa dor. Quando você ora assim, cadeias espirituais são quebradas. O inimigo perde espaço, porque o perdão é uma chave que abre as janelas do céu. Muitas vezes a bênção não chega não porque Deus não queira enviar, mas porque o coração ainda está preso ao ódio, à mágoa, ao ressentimento. E o inimigo sabe que, se você liberar perdão, a sua vida vai avançar. É por isso que ele luta tanto contra essa oração. Ele sussurra que você não pode perdoar, que aquela pessoa não merece, que a ferida foi grande demais. Mas o perdão não é sobre merecimento, é sobre libertação. Quem perdoa não liberta apenas o outro, liberta a si mesmo. E quando você ora pedindo forças para perdoar, você dá um passo de fé que o inimigo não pode resistir. O perdão limpa o coração, abre caminhos e destrói muralhas. Então ore: Senhor, eu escolho perdoar, assim como o Senhor me perdoou. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu libero o meu coração e entrego tudo a Ti. Essa oração é uma das maiores armas contra o inimigo, porque o desarma completamente, tirando dele a legalidade que ele usa para aprisionar vidas inteiras na amargura. E agora chegamos à segunda oração secreta que o inimigo não quer que você descubra: a oração da proteção divina. Essa oração é um verdadeiro escudo espiritual, e é por isso que o inimigo morre de medo dela. Porque quando você se coloca diante de Deus e clama por proteção, os anjos do Senhor se levantam ao seu redor. O Salmo 91 diz que Deus dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. E quando você ora pedindo essa proteção, o inimigo sabe que não pode atravessar a barreira que Deus levanta. É por isso que ele tenta desviar a sua mente, tenta fazer você acreditar que orar por proteção é perda de tempo. Ele sabe que, quando você se cobre com o sangue de Jesus e pede ao Senhor que guarde sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua saúde, ele perde totalmente a chance de tocar em você. A oração da proteção não é apenas pedir que nada de mal aconteça. Ela é um ato de fé, uma declaração de que a sua confiança está no Senhor. Quando você ora: Senhor, cobre-me com teu sangue, guarda a minha entrada e a minha saída, protege a minha mente, o meu corpo e o meu espírito, o inimigo treme,
porque ele sabe que os céus se movem em seu favor. Essa oração coloca uma barreira espiritual que ele não pode atravessar. Ele pode até tentar lançar setas, mas nenhuma delas vai prosperar. E é por isso que ele faz de tudo para que você nunca ore dessa forma, porque sabe que, quando você clama pela proteção do Altíssimo, sua vida se torna blindada pelo poder de Deus. Essas duas orações, a do perdão e a da proteção divina, são como muralhas espirituais. O perdão fecha portas que o inimigo usa para entrar, e a proteção levanta barreiras que ele não pode atravessar. É como se você limpasse o terreno do seu coração e depois construísse muros ao redor para impedir novos ataques. E quando você pratica essas orações, sua vida se torna uma fortaleza inabalável. O inimigo sabe disso e faz de tudo para manter você preso à mágoa e despreocupado com a cobertura espiritual. Mas hoje você descobriu essas chaves. Não guarde apenas para si, coloque em prática. Perdoe, libere, ore, cubra-se com o sangue do Cordeiro. Porque o inimigo pode até tentar se levantar, mas não terá forças contra aquele que é guardado por Deus e liberto do peso da amargura. E agora nós chegamos à primeira oração secreta, a mais poderosa de todas, aquela que o inimigo mais teme, aquela que ele tenta esconder de todas as formas, porque sabe que quando um filho ou uma filha de Deus descobre essa chave, sua vida nunca mais será a mesma. Eu estou falando da oração da entrega total. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a arma mais forte que existe contra o inimigo não é pedir, não é reclamar, não é apenas lutar, mas sim entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando você ora dizendo: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego meus sonhos, eu te entrego meus medos, eu te entrego minhas dores, eu te entrego até mesmo aquilo que eu não consigo controlar. Eu coloco tudo diante do teu altar. Antes de continuarmos ao vídeo, eu quero abrir o seu coração para algo muito especial. A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o corpo é templo, nós precisamos cuidar dele. Mas a verdade é que muitas vezes as dores chegam e tiram a nossa paz, atrapalham nosso dia a dia e até mesmo a nossa vida de oração. E é por isso que eu quero te apresentar o Curcume para dores. Esse produto natural tem ajudado muitas pessoas a encontrarem alívio, a se movimentarem com mais facilidade e a recuperarem a alegria de viver sem tanto sofrimento. Muita gente tem testemunhado que, depois de começar a usar o Curcume, as dores diminuíram e a disposição voltou. Meu irmão, minha irmã, eu creio que não é da vontade de Deus que você viva aprisionado pela dor. Assim como o Senhor restaura o nosso espírito, Ele também deseja ver você com saúde, com ânimo e com qualidade de vida. E o Curcume pode ser esse cuidado natural que vai te ajudar nesse processo. É muito simples. Eu deixei o link do Curcume para dores na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário. É só clicar, é seguro e você já vai direto para a página onde pode conhecer e adquirir o seu. Não adie esse cuidado. Deus pode estar usando até mesmo esse momento para colocar diante de você uma resposta para as dores que têm te incomodado. Não aceite conviver com dores todos os dias. Dê esse passo de fé. Cuide do seu corpo assim como você já cuida da sua alma. Agora voltando ao vídeo. Quando você ora assim, o inimigo simplesmente perde o domínio, porque ele não consegue tocar naquilo que já pertence a Deus. Essa oração é como um grito de fé, uma declaração de confiança absoluta no Criador. E é por isso que ela é tão poderosa. Muitas vezes,
O inimigo tenta manter as pessoas presas na ansiedade, no medo, na necessidade de controlar tudo. Ele faz você acreditar que precisa segurar as rédeas da sua vida, que precisa encontrar sozinho a solução para os problemas. Mas quando você ora a oração da entrega, você quebra essa mentira. Você diz: Senhor, eu não sou capaz de tudo, mas o Senhor é. Eu não sei todas as respostas, mas o Senhor sabe. Eu não posso vencer sozinho, mas contigo eu já sou mais que vencedor. E quando essa entrega acontece, Deus entra em ação de uma forma sobrenatural. É nessa hora que portas se abrem, que milagres acontecem, que correntes caem por terra. Porque o inimigo não tem poder sobre alguém que já se rendeu totalmente ao Senhor. Essa é a oração que ele mais odeia porque é a oração que tira dele toda a autoridade. Enquanto você tenta lutar sozinho, ele encontra brechas. Mas quando você entrega tudo a Deus, ele não encontra espaço algum. É como se você dissesse: inimigo, você não tem mais nada aqui, porque tudo já está nas mãos do Senhor. E quando o diabo percebe que você entregou sua vida completamente, ele sabe que perdeu a batalha. Por isso, ore com ousadia: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha casa, a minha família, os meus caminhos, o meu coração. Eu entrego as áreas em que eu sou fraco. Eu entrego as batalhas que eu não consigo vencer. Eu entrego a minha história inteira ao Senhor. E eu confio que o Senhor fará infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Essa oração abre um espaço tão grande para Deus agir que o inimigo é obrigado a recuar. Ele não suporta um coração totalmente rendido, porque sabe que onde existe entrega, existe vitória garantida. E agora que você conheceu essas 7 orações secretas, eu quero que você entenda uma coisa: nenhuma delas é mágica, mas todas elas são espirituais. O poder não está apenas nas palavras, mas na fé que você coloca ao orar. Se você apenas repetir sem crer, nada vai mudar. Mas se você orar de coração, crendo naquilo que fala, você vai ver a diferença. A oração de guerra, a oração da autoridade, a oração de libertação, a oração de gratidão, a oração da fé, a oração do perdão, a oração da proteção e finalmente a oração da entrega total. Todas juntas formam um arsenal espiritual capaz de transformar sua vida completamente. O inimigo vai fazer de tudo para que você se esqueça delas, para que você se distraia, para que você desanime, porque ele sabe que se você praticar essas orações diariamente, sua vida vai mudar de nível. Mas eu quero te encorajar hoje a colocar isso em prática. Não deixe para amanhã, não espere a situação piorar. Comece hoje mesmo. Escolha um momento do seu dia, separe alguns minutos para falar com Deus. Use essas orações como base e deixe o Espírito Santo conduzir cada palavra. Você vai perceber que a atmosfera espiritual ao seu redor vai mudar. A paz vai invadir seu coração, a fé vai crescer dentro de você e o inimigo não terá mais poder sobre a sua vida. E eu encerro este vídeo dizendo: não subestime o poder da oração. Oração é a chave que abre os céus. É a arma que derrota o inimigo, é o diálogo que aproxima você do coração de Deus. Se até hoje você orava de qualquer jeito, sem propósito, sem foco, agora você tem 7 chaves espirituais para transformar essa realidade. Use cada uma delas, confie no Senhor e viva pela fé. Porque aquele que se entrega totalmente a Deus nunca é derrotado. Antes de encerrar, eu preciso te dar uma direção muito importante. Muitas pessoas oram com fé,
pedem mudança, pedem portas abertas, mas continuam presas porque não entendem que Deus também age através das oportunidades. A fé abre o caminho, mas é a ação que nos faz entrar por ele. Existe um método abençoado que tem mudado a história de famílias que viviam no aperto, endividadas e sem esperança. Pessoas simples, que decidiram agir, e hoje testemunham libertação financeira trabalhando de casa com dignidade e paz. Se você sente que Deus está te mostrando algo enquanto ouve essa palavra, não ignore esse sinal. Eu deixei o link aqui na descrição e também no comentário fixado. Acesse, descubra e permita que essa oportunidade seja uma porta aberta para a sua vida. Nada acontece sem atitude. A oração prepara o terreno, mas é o passo de coragem que ativa o milagre. Talvez essa seja exatamente a resposta que você tem pedido a Deus em silêncio. Que o Senhor te conduza, te dê discernimento e te abençoe nessa decisão. Amém.